Economista ou é comunista, Bruno Musso? O economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, disse em entrevista à CNN que o cenário econômico do Brasil, no governo Lula, é uma incógnita. Porra, incógnita. Incógnita. Você viu o que? Isso chama eufemismo. Quem não sabe o significado dessa palavra, anota aí no canal, anota no cantinho assim, eufemismo. Aí vocês vão descobrir o que significa isso aí. Vou abrir aspas para que disse o Alexandre Schwartzman. É preciso ser herói, visionário ou alguém sem juízo para investir nesse país. Como há poucas pessoas com esse perfil, investe-se pouco no Brasil. E não falo num sentido do futuro, no Brasil até o passado é incerto. Fecho aspas, Bruno Musso. Essa frase no Brasil até o passado é incerta é do Pedro Malan, né? Lá no final dos anos 90, e eu acho que ela reflete uma realidade brasileira. Quando ele fala que os investimentos são baixos, realmente são. No Brasil, hoje, a gente tem quase 17% do PIB de investimento, quando a média dos países emergentes está na casa dos 20% do PIB. O que isso representa? 3 pontos do PIB hoje seria um montante razoável de investimento. Emergente? Eu diria que sim. Então, essas nomenclaturas também são tanto quanto subjetivas, não, eu tenho uma dúvida. Se o primeiro era em desenvolvimento, depois não é mais lembra, é depois é emergente. A primeira-dama é emergente? Nossa, essa daí... Essa daí... Claro que é. Essa daí dá até comichão. Desculpa, era só uma dúvida, por favor. Bom, então, o Brasil tem um baixo nível de investimento. E é muito claro, a gente comentou aqui na semana passada que um dos maiores escritórios de advocacia, o Pinheiro Neto, falou que o Brasil não tem nenhum tipo de segurança, ele falou zero segurança jurídica. Investimentos de longo prazo precisa de previsibilidade jurídica, estabilidade macroeconômica. E o Brasil hoje não tem nada disso. A gente vê o Supremo Tribunal Federal dando uma canetada e mandando empresas pagarem retroativo impostos que pode simplesmente dizimar o caixa da empresa e você quebra a empresa porque eles precisam arrecadar. Do cidadão médio convencional. Vai a JBS, vê se a JBS claro, vai ter algum problema desse aí. Sim, estamos falando de nós, meros mortais, empresários meros mortais. Então, é claro que o Alexandre Schwartzman está falando é totalmente verdadeiro, né? Ele fez o L ou não fez o L? Então, esse é o ponto. Eu estava lendo aqui uma matéria que ele falou, ele declarou... Eu também. Essas curiosidades das celebridades. Ele foi super crítico àquela carta do voto útil, lembra? A carta da democracia, aquela papagaiada que criaram por economistas, assinada por Armínio Fraga. A carta escrita por analfabetos e lida por mudos para uma plateia surda. É isso. Essa carta, ele foi crítico a ela e falou que não votaria em nenhum dos dois. No cenário que o Brasil estava, sabendo que ao você ficar em cima do muro, você entrega pro óbvio que está acontecendo, porque sempre foi claro, eu acho que isso é conivente. No meu posicionamento, você é conivente e irresponsável com o que está acontecendo. Então, me ensinaram desde pequeno dentro de casa a não ser em cima do muro. Se você tem duas escolhas, você tem que optar por alguma coisa, sendo que uma opção é isso. E quem vive em cima do muro é ladrão, né? Pois é. E vamos lembrar que, assim, pela primeira vez, talvez o Lula não tenha mentido na vida dele. Ele falou claro o que ele ia fazer, que é exatamente isso que ele está fazendo, que está gerando toda essa queda. O que ele está fazendo? Tudo que a gente já falou aqui, corrompendo a democracia, continuando usando os empresários perdulários para ceder, controle de preços, importação de arroz, enfim, tudo que a gente pode passar 3 dias aqui falando. Ele veio para vingança, ele disse que ia se vingar praticamente. Então, basicamente, sim, o Brasil hoje ele não tem qualquer estabilidade para investimento de longo prazo. Os investimentos que estão entrando, muitos deles já estavam contratados por licitações passadas. E esse dinheiro tem que ser cumprido para entrar aqui. E só para ir finalizando, na semana passada, ele falou, obviamente, jogando a culpa nos empresários, que é muito de praxe dele, falando que os empresários são rentistas e não querem investir na produção no longo prazo no Brasil. Como é que você investe se daqui 6 meses você não sabe se você vai ter que pagar um imposto lá dos anos 90? Sendo que já estava transitado em julgado. Como é que você vai atrair investimentos para isso quando ele abre a boca para falar as asneiras que ele fala e a moeda desvaloriza e a curva de juros sobe e te dá a possibilidade de você não tomar risco Brasil e deixar o teu capital rendendo? Quem é ele para julgar que o outro deve investir há 20 anos quando você tem um presidente parado há 40 anos no tempo? Então, é óbvio, isso é um resultado claro da política totalmente, como eu falei semana passada e eu venho falando nos vídeos, primata do PT.